Olá, eu sou Yara Shoa, jornalista, editora do FitBR News, mais uma vez aqui no comando do FitBRcast, hoje recebendo um convidado super especial, Ailton Mendes, que é presidente da ACAD Brasil e conselheiro do CREF São Paulo. Vou deixar com você para se apresentar um pouquinho mais, falar dos seus anos de carreira, 28 anos, né? 28 anos, parece que foi ontem, uma loucura, né? E você disse que não está, né? Mas fala um pouquinho do seu atual momento como presidente da ACAD e conselheiro do CREF. Yara, primeiro é um grande privilégio você poder aprender, a gente sempre acha que essa é a grande busca, esse é o grande diferencial, é você aprender novas experiências, novos momentos. Então, assim, está à frente da ACAD Brasil, uma associação que representa 30 mil academias espalhadas pelo nosso país, um país continental, onde dá a possibilidade de um dia você estar no Rio Grande do Sul, atendendo e entendendo um problema ou uma necessidade do Rio Grande do Sul, e 2 dias depois você está em Roraima discutindo políticas públicas, por exemplo, e é uma grande preocupação da ACAD. Embora seja uma associação de academias, nós entendemos que o profissional de educação física é o grande protagonista. Então, em algumas discussões, a gente está falando sobre educação física escolar, que a princípio, no primeiro momento, não tem nada a ver com as academias, mas tem tudo a ver, porque a gente cria o hábito da prática da atividade física até os 12 anos. Então, aquela criança na escola que não tem acesso à atividade física de qualidade, dificilmente ela vai se tornar um adulto praticante de atividade física. E com isso a gente não vai crescer o nosso mercado. E aí é uma grande necessidade, Yara. O Brasil é o quinto país no nível de sedentarismo. Então nós temos 46% da nossa população sedentária. E as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, colesterol e todas as outras doenças ali associadas ou coligadas ao sedentarismo, são as principais fontes de morte no nosso país. Então, você que está aí nos ouvindo, pessoal, vocês atuam no mercado que não previne. Nós não remediamos, nós construímos e geramos saúde. Então você que está aí nos ouvindo, profissional de educação física, proprietário de academia como eu, professor de educação física que virou empresário, o trabalho de vocês é muito maior do que só estético, só o físico. Nós atuamos na saúde mental, na saúde física e também na saúde social, porque relacionamento. Eu digo que o digital ele veio, Yara, e veio muito forte. Esses momentos difíceis que nós passamos mostrou a força do digital. Mas ele é um complemento. O digital nunca vai trocar ou substituir o presencial. A gente sente muita falta, né? O olho no olho, o toque, né? A conversa, a risada gostosa. Né? Exatamente, a troca. No final do dia nós somos energia. Eu vou dar um passo atrás. Eu gosto de contar essa história, que eu tenho muito orgulho dela. Eu comecei minha trajetória sendo cabeleireiro. Então, aos 11 anos, eu já cortava cabelo, trabalhava. Meu pai é cabeleireiro até hoje. E ele faz isso por amor. Então, dos meus 11 anos até os meus 24 anos, a minha vida era cortar cabelo. E isso me deu uma capacidade de olhar para as pessoas, uma capacidade de gerar empatia, se colocar naquela história, porque às vezes a gente pré-julga uma pessoa pela nossa história. E toda vez que a gente vai ter um contato com uma nova pessoa, a gente tem que ir como uma folha em branco, sem levar a minha história. E olhar para aquela pessoa e falar qual é a história daquela pessoa. E tentar enxergar sobre a expectativa, a perspectiva dela, o que está acontecendo ao redor. É um exercício muito bom, né? E é um exercício para se fazer diariamente, né? Diariamente. Então eu aprendi isso cortando cabelo. E ao cortar cabelo, você toca na pessoa. E é uma troca de energia muito grande. Então eu tinha alguns clientes que entravam no salão e falavam, não, hoje não, porque a pessoa era pesada e eu ia deixar pesado. E tinha aqueles clientes que chegavam e falavam, uau,
ele saía do salão, ela saía do salão e você estava energizado. Aos 22 anos eu já tinha ganhado campeonatos, eu sou de São Paulo, então eu já tinha ganhado os campeonatos no estado de São Paulo, no Brasil, na América Latina. Eu era diretor de um ateliê de cabeleireiros e eu já tinha viajado Brasil, América Latina e alguns países da Europa aprendendo e fazendo o que eu fazia. Eu queria algo diferente. E aí que deu a transição para a educação física? Não foi um acidente. Do lado do salão tinha uma academia, faliu. E eu sem estender nada, falei, bom, se eles faliram, eu vou pegar e eu vou fazer a coisa acontecer. E eu era um entusiasta da prática da atividade física. E aí eu me apaixonei. E aí, para fazer a coisa bem feita, eu tive que me tornar um profissional de educação física. Entrei na faculdade, fiz todo o trajeto, e aí já é uma outra história que já leva aí 28 anos. Eu vou te fazer uma pergunta que tem muito a ver com o que você está me contando, mas para a gente ir para um lado um pouco até mais filosófico, né? Vamos falar de propósito. Né? O que te leva a fazer o que você faz hoje? Fraternidade e associativismo. Eu acredito muito, primeiro na nossa entrega, como setor. Então eu sou um profissional de educação física que luto pela minha profissão, tanto que eu me sujeitei a passar por uma eleição para estar dentro do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo para levar minha voz, que representa muitos de vocês que estão aí. Então, não é fácil você passar por esse trajeto. Você leva umas pedradas no caminho. Mas eu quis fazer isso. Então hoje eu estou e eu sei que eu estou ajudando o meu setor, defendo muito esse setor. E segundo, é apaixonante você viajar esse país todo que a gente viaja e você poder levar uma voz, uma palavra de alento àquele empresário, àquele profissional de educação física que, assim como eu, está cortando na carne, sente as dificuldades. Então, embora eu estar presidente da CAD Brasil, estar conselheiro do CREF São Paulo, o meu dia a dia é ver a temperatura da minha piscina, entrar dentro da minha casa de máquinas, conversar com o meu pessoal de manutenção para arrumar um cabo de aço que quebrou, igual de vocês, ver o meu caixa como está, ver as vendas como estão, andar pelas academias para ver se a limpeza está certa, como que está a energia dos professores. Então, o meu dia a dia é o dia a dia de 95% da turma que está ali do outro lado. Então, quando você leva e você fala, é possível sim, como eu tenho, estilo de vida muito bom, eu dedico hoje 3 dias da semana a essas instituições e 2 dias da semana ao meu negócio. Então eu falo assim, eu não tenho uma academia, eu tenho mais do que uma academia, mas eu não sou uma rede, eu comecei do zero, e hoje eu falo que eu tenho uma vida muito boa, porque eu chego às 8 da manhã na minha empresa, trabalho até o meio-dia, vou para minha casa, almoço com a minha esposa, volto às 2 da tarde e às 6 horas da tarde eu vou embora. E as minhas academias, elas abrem das 6 da manhã e vão até às 10 horas da noite. Sábado eu não vou para minha academia. Então eu sei que eu estou fora da grande maioria, porque o dono da academia, infelizmente, ele é o primeiro a chegar, o último a sair, de segunda a segunda. Então quando eu levo isso e falo, é possível, e ele vê que é possível, e você volta tempos depois, e a pessoa fala, você mudou a minha vida. Inclusive, eu estava num processo de separação da minha esposa por causa do trabalho, e hoje ela está aqui trabalhando comigo e a gente está feliz. É emocionante. É muito legal ouvir essas histórias de empreendedorismo, até para mostrar para as pessoas, né, tirar um pouco do romantismo que se tem, né? A gente costuma romantizar muitas vezes, né? Ou pelo lado contrário, problematizar tudo, né? Assim, é uma vida que não é fácil, mas também não é impossível, né? Não. O grande problema do nosso setor é que ele é constituído por mais de 95%, quando eu falo setor academias, por profissionais de educação física que estão empresários. A minha trajetória. E a minha vida só mudou dessa vida de ser o primeiro a chegar e o último a sair, quando eu fui atrás, Yara, de conhecimento técnico-administrativo.
Porque o meu conhecimento é humano. Então, quando eu saí da faculdade, eu entendia de anatomia, de fisiologia, de periodização de treinamento, qual a melhor forma de abordar o aluno. E eu trabalhava muito, não tinha resultado. Porque quem estava cuidando das minhas operações era um terceiro, não era eu. Quando eu entendi que o responsável pelo negócio sou eu e que eu não devo estar dentro da sala de aula dando aula, embora seja uma paixão minha. Então hoje eu dou aula quando eu quero, com um grupo de amigos que eu escolho, porque eu quero sentir o clima da minha academia e não quero nem que ninguém saiba que eu sou bom. Quando você entende isso, você vai entender o seguinte: eu vou te fazer aqui uma pergunta. E eu vou fazer para vocês também. O dono da academia está lá todo dia. O dono da academia está ali trabalhando, é o que mais trabalha. Quando você tem isso, você não tem uma empresa, você não é um empresário. Você gerou um alto emprego, muito mal remunerado, sem 13º, sem férias, sem fundo de garantia, ainda com obrigações trabalhistas, tá? Diga-se de passagem. Interessante essa visão, eu nunca tinha pensado nisso. Você tem um alto emprego, você não é um empresário. Você passa a ser um empresário no dia em que a sua empresa não precisa de você para que ela flua, para que ela funcione. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Nós temos um empresário aqui no Brasil que ele é dono de mais de 1.100 academias espalhadas pela América Latina. É o terceiro maior player do mundo. Se essa pessoa passasse um único dia em cada uma das suas academias, ele demoraria pelo menos 3 anos para voltar na primeira academia que ele visitou. Nossa! Você que está aí, você consegue imaginar você hoje na sua academia e só voltar daqui 3 anos e durante esse tempo todo ela continuar dando lucro? Não. Como faz isso? E eu perguntei para ele, como é que você administra isso? Sabe como é que ele administra? Com 5 indicadores, já. Ele precisa só ter, pessoal, presta atenção nisso, só 5 respostas para que ele consiga administrar tudo isso. E quais são elas? Olha, eu vou dar 2 aqui. Não, 3. O resto é uma provocação pessoal. Vão atrás de conhecimento, como eu fui. Vão participar de congressos, de feiras e principalmente, não tenham medo de perguntar, como a Yara perguntou. Das 3 que eu vou passar. A primeira, ticket médio, quanto eu estou cobrando. A segunda, quanto eu estou retendo, ou seja, se eu tenho para esse mês 10 renovações, quantas dessas 10 renovações de fato renovaram? E a terceira, NPS. O NPS, para quem não sabe, pessoal, procura aí, NPS. Então, o NPS é uma métrica de satisfação, que vai de 0 a 10, que é uma coisa super simples de fazer. Você coloca ali no balcão da sua recepção. Se você tem tecnologia, você pode mandar de forma tecnológica. WhatsApp, app, etc, etc, etc. Se você não tem nenhuma, e você está lá numa região bem simples, bem humilde, amigo, funciona com papel de pão. Funciona. Faz a seguinte pergunta. Vou dar uma sugestão. Você indicaria a nossa academia aos seus amigos ou aos seus familiares? Você coloca de 0 a 10. Se ele colocar de 0 até 6, ele é um detrator. Ele é alguém que não vai te indicar. Se ele colocar 7 a 8, ele é neutro. Ele pode te indicar no dia que ele está feliz e no dia que ele não está feliz ele não vai te indicar. Agora, se ele colocar de 9 a 10, ele é um promotor. Aí ele vai te indicar com certeza e aí você vai ter retorno. Esses 3 indicadores, e é muito simples, você colocou ali o NPS, não é todo mundo. Se por dia você tem 100 visitantes, pega ali de 8 a 10 pessoas para promover aquilo ali. Deixa ali, a pessoa vai colocar e você acompanha. Eu fiz recentemente uma matéria sobre isso, sobre pesquisa de satisfação, está até no site da Fitness Brasil, é só dar na busca, colocar lá pesquisa de satisfação, vai vir uma materinha legal. E eu achei muito interessante e comecei a prestar muito mais atenção, porque é bem isso, você às vezes desembarca do voo, a empresa aérea já te manda um SMS pedindo para avaliar, né? Acho que tudo isso ajuda muito, né, a melhora do negócio, né?
Sim, porque, por exemplo, vamos ficar só nesse momento no NPS. Se você vê ali que você tem uma curva de 65%, 70% de promotores, você fala, cara, eu estou fazendo a coisa certa, mas eu consigo melhorar mais. Aí você vai começar a olhar e vai andar pela tua empresa, você vai falar assim, poxa, essa plantinha aqui, ela está morrendo, deixa eu trocar ela. Olha, o meu tapete, ele está velhinho, deixa eu trocar esse tapete. Poxa, aquele equipamento está fazendo barulho, é só colocar um óleozinho. Poxa, aqui a limpeza não está tão... Geralmente, Yara, não é investimento financeiro, é investimento de operação. Muitas academias erram pensando que é o melhor equipamento que vai reter o aluno. Não é. É o melhor atendimento. Eu não gosto de falar pandemia, eu gosto de falar de tempos difíceis. Então, esses tempos difíceis nos mostrou o quanto é preciso a humanização. E aí, com isso, eu quero dizer o seguinte, Yara, o cliente sempre tem a razão? Não. Às vezes o cliente não tem a razão. Às vezes o que o cliente quer se torna um relacionamento abusivo, cliente-empresa, onde a empresa só perde. Se você tem esse relacionamento, aquele cliente não merece estar com você. Não merece. Então você tem que delinear limites. Até onde eu consigo? Eu posso fazer muito? Posso. Mas eu não posso fazer tudo. Porque senão daqui a pouco você vai estar pagando o suplemento do seu aluno para ele treinar na sua academia de graça. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a busca por conhecimento, a busca por boas práticas de gestão é o que vai fazer esse setor crescer. Nós temos uma grande construção a ser feita, que é a luta contra o sedentarismo. Nosso país é o 5º país mais sedentário do mundo. 46% da população não pratica atividade. Quando a gente fala dentro das academias, por exemplo, no Brasil, mais ou menos 5% hoje estão usando, aí tem uma pequena variação para cima ou para baixo, mas vamos fazer uma conta simples de 5%. O Brasil está aí com 210, 207 milhões, o censo está aí, né? Então daqui a pouco a gente vai saber. Então é seguro a gente dizer que em torno de 10 a 11%, a 10 a 11 milhões de pessoas estão dentro das academias. E tem gente brigando por cliente dentro de academia, que eu vou roubar o cliente da outra academia. Essa não é a nossa briga. Sabe qual é a nossa briga, Yara? Contra o sofá. O nosso maior concorrente, pessoal, é o sofá, é o sedentarismo. Então nós precisamos pensar o seguinte, quais são as estratégias para tirar aqueles 95% da população que estão sentada? Como é que eu faço para tirar aqueles 190 e poucos milhões de brasileiros que não praticam atividade física orientada para que eles pratiquem? Então, se trabalhos como esse da Fitness Brasil, como a CAD Brasil, vem fazendo na busca dessa profissionalização, tanto técnico-administrativa como técnico no produto, né? Então, assim, aqui a gente tem diversas plataformas de atuar na atividade física. É rico porque se eu tirar 1% do sedentarismo e colocar no nosso mercado, a gente já está falando em 2 milhões de novos usuários. Então, olha que trabalho incrível nós estamos tendo aí pela frente. Quais são os principais desafios que você vê no setor? Eu acho que você já deu um pouco da resposta, que é a profissionalização, né? Batalhar para melhorar como profissional. E quais outros desafios você enxerga no momento? Quebrar essa desunião que o setor tem. Então, hoje, nosso setor relativamente um setor muito novo. A profissão do profissional de educação física tem um pouco mais de 20 anos. É um setor que até 15 anos atrás, a maioria das academias não tinha um cunho mais profissional. Principalmente nos últimos 10 anos, quem não se profissionalizou está sofrendo muito. Então, nós estamos no momento de união. Então, unir conselhos, que eles criam os regulamentos aos quais nós estamos sujeitos, unir instituições como a Fitness Brasil, que leva e propicia essa possibilidade de conexões e trocas, unir associações como a CAD Brasil, que hoje é a maior associação do país, que trabalha e fomenta o desenvolvimento desse setor, para que a gente consiga ter peso político. Quando eu falo em política, eu não falo a má política, eu falo a política correta.
isso que nós estamos fazendo é política. Todo mundo faz política, não tem essa assim, eu não me envolvo com política. Não. A gente vive, né? Viver é o ato político. Você com seu marido é política, com seus filhos é política, assim como eu. Então, a política ela é inerente ao ser humano. Então, nós precisamos ter força política, da boa política, com um propósito correto. Porque quando todos nós falamos por um setor, e uma fala que o setor a reconhece como verdadeira, os políticos passam a nos ouvir. Vou lhe dar um exemplo. Quando eu chego em Brasília para falar com senadores, com deputados ou com ministros, se eu falo, olha, eu sou o Ailton, dono de 3 academias na região de Interlagos, São Paulo, e vim aqui falar de algumas coisas que o setor necessita. É uma fala. Quando eu chego e falo, olha, eu sou o Ailton, presidente da ACAD Brasil, que representa mais de 10 milhões de usuários no nosso país, muda-se o entendimento. E eu vim trazer aqui para você alguns apontamentos necessários a esse setor. Muda tudo. Então, nosso setor começa a ser conhecido, nosso setor começa a ter voz, como a gente já está tendo. Então, alguns governadores, quando os seus secretários de esporte vão fazer alguma decisão, eles nos consultam, eles pedem ajuda. Eu tive já alguns momentos assim, o secretário, por exemplo, do município de São Paulo, olha, nós estamos aqui com uma verba e nós queremos investir nisso, o que vocês acham? Então você começa a falar assim, pô, a gente está conseguindo conquistar um espaço. Por quê? Embora eles estarem no cargo de comando, eles não são obrigados e nem sabem de tudo, assim como nós. Exato, Mas nós sabemos as nossas dores. E quando a gente leva as nossas dores e o que a gente pode fazer para ajudar nas dores deles, começa a criar uma coisa que é fundamental. Confiança. E quando se gera confiança, quando se gera propósito, com o intuito só, que é a luta contra o sedentarismo, amiga, aí a coisa vai ganhando volume, aquilo vai fazendo propósito para aqueles, e eles vão trazendo outras pessoas que vão trazendo mais propósitos. Então, é um momento de construção. Então, quando você fala assim, qual é a maior dificuldade? É a nossa não união. Sabe? É triste quando você fala assim para o empresário, tem um case. Olha, vem aqui, vem para a associação, a gente precisa da sua voz. Tudo. Olha, eu não posso porque eu trabalho 16 horas por dia. Aí você fala, então, não é necessário. Você está trabalhando 16 horas por dia, como é que está a sua vida pessoal? Como está você? Eu estou sobrecarregado. Como é que está a sua casa? Eu só vejo meus filhos no final de semana. Aí você fala, essa é a vida que você quer? Se tá tudo bem. Se tá tudo certo. Acho que ninguém quer isso. Mas é possível ter outra vida. E para isso, é dar um primeiro passo. Então, assim, graças a Deus, muitos estão ouvindo. E pode parecer clichê, mas faz todo sentido. Juntos somos mais fortes, né? Eu digo até diferente. É dividindo o que a gente soma. Eu estou aqui dividindo com você as minhas histórias. Eu estou somando novas histórias a você. Você está me trazendo novos olhares. Você está somando comigo novos olhares. E você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, tenha isso em você. Se dê o direito, Yara, se deem o direito a ouvir a história das outras pessoas. Se dê o direito a que outras pessoas vibrem pelas suas conquistas. E principalmente, lute e vibre pela conquista dos outros. Conquistas que de repente nem vão interferir em nada na sua vida. Na maioria não interfere. Mas se deixe contaminar pela alegria do outro. Eu acho demais. Isso eu acho importante em qualquer nível da nossa vida. Amigos, profissionalmente, colegas de trabalho, gente que progride. Eu acho que a gente tem mais é que aplaudir, né? E ficar feliz pelo outro. Fica feliz pelo outro. Sabe que uma das formas da gente viver bem e viver muito é não olhar para dentro, é olhar para fora. Tem vários estudos que mostram que o nosso corpo reage de forma muito positiva. Aqui eu não vou ser tão técnico, tá? Eu vou ser bem simplista nessa colocação. Nosso corpo reage de forma positiva e nos traz muito boas informações quando você faz algo pelo próximo.
sabe? E o que é melhor fazer pelo próximo do que ouvi-lo, sabe? Então eu brinco muito com o Gustavo Borges, né? Porque antes de eu ser o presidente da CAD Brasil, ele era o presidente da CAD Brasil. Que o nosso ponto de vista é muito diferente. Porque o Gustavo tem 2,5 metros, eu tenho 1,70 m. Então ele consegue enxergar de um ângulo que eu não enxergo, mas eu também consigo enxergar de um ângulo que ele não enxerga. O que eu quero trazer com essa pequena brincadeira de estatura? Que não é o ângulo dele que está certo, nem o meu. Trazendo isso para o dia a dia, não é a minha realidade que é certa, e nem a sua. Cada um tem a sua realidade certa. Mas nós podemos ajudar a ter uma visão que você não teria, que eu não teria, se a gente não estivesse trocando. Então, antes desse momento, você nunca tinha ouvido o Ailton falar. E eu vejo o seu olho brilhar e eu fico feliz em poder levar para você assim, caramba, tem gente que fala algo que tem propósito, faz sentido. E para mim faz sentido dizer isso, porque essa é a mensagem que eu quero trazer. Lembra a sua pergunta inicial? É esse olhar, pessoal, olha aqui pro olho dela. É esse olhar que me dá esse propósito de trabalhar para isso. Aí detalhe, pro bono, ou seja, por eu ser presidente da CAD Brasil, eu não recebo financeiramente, eu não ganho nada. Eu ganho nessas trocas. Eu sou apaixonada pelo tema atividade física, sou praticante de atividade física, então e outra coisa que eu também gosto, que você citou em algum momento da sua fala, é desse contato com pessoas, né? Eu gosto de histórias, eu gosto de trajetórias, eu gosto de exemplos, e é isso que a gente está trazendo também, né, nas histórias que a gente conta aqui no podcast da Fitness Brasil, né? Não, e é fantástico essa troca. Eu só tenho aí a agradecer essa oportunidade, esse espaço, de multiplicar minha voz. E se fez propósito, se fez sentido para vocês, e se dá medo, vale a pena lutar, vale a pena ir para frente. Eu acho que além de conteúdos técnicos e, né, orientações que a gente está compartilhando em todas as entrevistas, eu acho que trazer também um lado humano, trazer essas provocações é muito interessante para quem está ouvindo a gente, né? Olha, no final do dia, eu convivo com muitos doutores dentro do CREF, eu convivo com muitos técnicos. No final do dia, o que vale é relacionamento. No final do dia, você não faz por causa do dinheiro, o dinheiro vem e vai. No final do dia, você não faz por causa do status. O status você tem hoje, amanhã você perde. No final do dia, você não faz por notoriedade. Você tem hoje, amanhã você perde. Você faz por pessoas. E eu tenho comigo que assim, um dia você ajuda, no outro dia você é ajudado. Isso. E o que faz isso dar certo é relacionamento. E relacionamento são pessoas. E quando você acredita nas pessoas, a coisa acontece. Lógico, não vamos nos iludir. Eu sempre falo assim, acredite no melhor das pessoas, mas esteja preparado para esse não melhor. Entende? Então assim, não vamos nos iludir, mas vamos dar um voto de confiança a todo mundo. Vai ter um ou outro que vai machucar, mas assim, é incrível, Yara. Você vai ouvir, agora eu vou falar de cabelo, você vai ouvir assim, nossa, você tá linda, 100 vezes no dia. Mas se você ouvir apenas uma vez, nossa, seu cabelo não tá legal, você vai dormir pensando nisso. Por que a gente valoriza tanto não? A gente tem que mudar o nosso modelo mental. Então, quando me convidaram, né, porque foi uma construção, eu estava à frente da CAD Brasil, eu fiquei pensando assim, gente, será que eu dou conta? Aí eu olhei para a diretoria e falei, olha, eu aceito, mas com uma condição, que todos aqui sejam presidentes, que a associação seja de todos. Eu só sou mais uma voz. Se for assim, eu aceito. E olha, acho que eu estou dando conta aí, acho que eu estou fazendo um trabalho legal para todo mundo e levando essa voz, levando esse propósito. Não é o Ailton, é a CAD Brasil que tem esse foco, que tem esse olhar para esse setor. Então, se a gente conseguir fazer com que esse setor cresça, e no final do dia, quando eu deixar de ser professor, ser presidente, eu olhar e falar assim, olha, nesses anos a gente conseguiu subir 0,1% de praticantes dentro das academias, que eu já vou estar feliz, que eu já fiz o que eu tinha que fazer. Porque o resto é só história. Muito, muito bom ouvir essas palavras e assim, também vejo um brilho nos olhos que é essencial para continuar, tanto, né,
no seu dia a dia como empresário, como presidente da CAD. Sim, né? sim. E o que é educação física para você? Pode responder pensando racionalmente e emocionalmente. Olha, a atividade física, quando eu entrei nesse mercado, era uma paixão. Praticante de atividade física, eu gosto, me sinto bem e era uma paixão. Então eu quero entrar pelo amor. Hoje, a atividade física é uma missão. No Brasil, nós temos 13 profissões da área da saúde. E uma dessas 13 profissões é o profissional de educação física. Todas as outras 12 profissões da área da saúde, elas atuam na manutenção dessa saúde. Então, por exemplo, você quebrou o seu braço, você vai ao médico, ele faz a estrutura óssea, você saiu do médico, ele te liberou, o osso já está ali calcificado, você vai para o fisioterapeuta para ele te devolver o convívio social, para que você volte a funcionar novamente. E assim são vários outros. Você está doente, você geralmente vai procurar um médico, um fisioterapeuta, eu não vou colocar aqui nutricionista, não vou colocar todas as 12 profissões. Quando você está com dor, ou quando você está impossibilitado de algo, ou quando você está com uma doença que vai agravar e pode te levar a óbito. Qual é o único profissional de educação física que você vai profissional de saúde que você vai na hora da felicidade? Qual é o único profissional de saúde que você vai quando você está 100% pleno de saúde? Profissional de educação física. O profissional de educação física, ele promove a saúde. Então, como você disse, você é uma praticante de atividade física. Eu garanto que você tem amigas que tomam remédio para pressão, para colesterol, para diabetes e que você não toma. Eu te garanto que você tem amigas com problema no joelho, com dores lombares e você não tem. Eu te garanto que você tem amigas que tomam remédios para osteopenia ou osteoporose e você não toma. E eu te garanto que você sai com algumas amigas e o pessoal fala, nossa, você é a mais nova do grupo. Por quê? A atividade física faz isso conosco. Então, quando você pergunta para mim assim, Ailton, o que é ser um profissional de educação física? É ser um profissional de saúde, como eu já disse, que cuida da saúde física, da saúde mental e social do nosso país. Então, é uma importante profissão, que ela vem crescendo, ela é jovem, e como todo jovem, ela está procurando seu espaço. Então, nós estamos aí trabalhando todos para que a gente consiga mostrar que bom espaço é esse. Estamos no caminho certo. Né? Estamos. E sempre respeitando todas as profissões, e as profissões da área da saúde são incríveis. Então, quando eu digo isso, eu não quero desmerecer ou diminuir as outras, que são tão importantes quanto. O que eu quero falar a minha mensagem é, a educação física também é tão importante. Não é porque eu estou com uma sunga na beira de uma piscina, ou de uma camiseta de regata e um shorts numa quadra, que eu não sou tão importante quanto o médico que está todo de branco. Aí a diferença está uma só, a quantidade técnica que eu tenho aqui. Por isso o profissional de educação física tem que estudar tanto. Foi um prazer conversar com você, Ailton. Para a gente encerrar, vou pedir para você deixar seus contatos, se alguém quiser conversar com você ou falar, entender melhor o trabalho da CAD, como é que faz? Yara, eu falo que os meus contatos, aqui não é o Ailton, aqui eu falo pela CAD Brasil. Então, é www.acadbrasil.com.br, entra lá no nosso site, verifica tudo que a CAD faz. A gente tem assim, uma infinidade de informações que é aberta ao público, então não precisa ser o nosso associado para ter acesso a isso. Eu também quero falar aqui do site do CREF 4 São Paulo. Então é cref4saopaulo.gov.br, que lá assim tá tudo que você precisa. Eu faço aqui uma provocação, a maioria dos profissionais de educação física nunca leram o código de ética da profissão. E se eles lessem e fizessem, 99% dos problemas que os profissionais têm com seus clientes, seus alunos, eles não teriam. Tá tudo lá. Então a informação hoje, ela tem um acesso muito fácil. Então, o
ailtonoficial.com.br, e você vê que eu não uso, que eu nem lembro do Ailton. Eu não uso, eu não sou de ficar postando ou falando o que eu faço. O que eu faço é pela associação, é pelo conselho. Porque aí no final do dia o que eu quero depois é sair e deixar alguém melhor do que eu fazendo o que eu estou fazendo hoje. Essa é a minha meta. Então essa é a minha busca. Muito bom. Fica aqui então um convite, pelo menos para conhecer o trabalho da CAD, né? E gostando e conversando mais, quem sabe se associar, né? Se associar, tá ali dentro, porque a voz de vocês é muito importante e ajuda também. Porque assim, a gente não sabe de tudo. A gente está assim, uma busca constante. Tem um minutinho só para me contar uma breve história? Claro. Há 1 ano e meio atrás nós fizemos um encontro no Rio Grande do Norte. E aí nesse encontro a gente tinha um momento ali que todo mundo ia almoçar junto. E aí tinha um casal, e eu sentei na mesa, falei, posso almoçar com vocês? O rapaz falou, nossa, mas o presidente vai almoçar comigo? Eu falei, não, o Ailton vai almoçar com você. O presidente estava dentro daquela sala, o Ailton vai. Poxa, mas eu nem sei comer na frente do senhor. Eu falei, não, senhor não. Então deixa eu contar a minha história. Aí eu contei a minha história. Esse rapaz, ele estava assim, e a esposa mais solta, e ele assim. Aí eu fui contando a minha história, tudo. Ele foi fazendo assim, aí ele veio, fez aquele movimento, eu quero ouvir mais. E aí eu dei algumas dicas, eu falei, faz isso, faz aquilo. E era um quarto do encontro, né? Porque era um encontro de 2 dias, então era dali das 8 da manhã ao meio-dia. Esse cara, ele estava no cantinho da sala. Ele sentou na frente. E aí ele começou a interagir. Ele mudou. Passou 6 meses. Ele mandou um vídeo para nós, para a associação, falando, olha, eu fiz um monte de coisa aqui dentro da academia, eu dobrei o número dos meus alunos, e eu estou muito feliz, e olha, muito obrigado. A academia dele é uma academia de 150 metros, na periferia do Rio Grande do Norte, com equipamentos usados. Ele falou, olha, muita coisa eu vejo nas revistas, e eu pego um serralheiro e eu estou copiando os equipamentos para fazer. E é um profissional de educação física. E hoje ele está aqui. Olha que legal. E hoje ele está aqui com a gente. Então, é esse tipo de mensagem que a gente tem que levar, esse tipo de possibilidade. Então, se a gente consegue fazer isso com as pessoas, uau! Esses dias eu conversei com o Fábio Gurgel, que é campeão mundial de jiu-jitsu, e ele falou uma coisa que eu achei muito bacana e eu já tomei para mim e quero compartilhar, né? Sobre ser um eterno aprendiz. Ele usa a metáfora da faixa branca, né? Ele falou, a gente tem que ser faixa branca a vida inteira, né? Aberto a aprender. E olha, eu aprendo tanto com essas trocas, porque ele me deu uma dica de uma açãozinha que ele fazia que eu achei o máximo. Falei, isso aqui eu vou copiar. E ele ficou tão feliz porque ele ouviu isso. Então essa troca é muito importante. E eu espero que com esse bate-papo a gente toque o coração de mais pessoas, mais profissionais de educação física, mais pessoas apaixonadas pela atividade física se interessem e ajude a tirar essa galera do sofá, que é o nosso grande desafio. Essa é a grande luta, o grande desafio, Yara. E olha, eu só tenho a agradecer a você. Muito obrigada, Ailton. Foi um prazer. Prazer é meu.